Se você está ouvindo esta mensagem agora, não trate isso como algo comum. Talvez você tenha clicado sem entender exatamente o porquê. Talvez tenha sido apenas curiosidade. Mas, no fundo, algo em você sabe que existe um chamado acontecendo. Um incômodo santo, uma sensação de que há mais. Mais de Deus, mais de profundidade, mais de intimidade. E, ao mesmo tempo, uma inquietação que não te deixa mais confortável onde você está. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber isso. Outras sentem, mas ignoram. Hoje, eu quero falar diretamente com você que sente. Porque existem sinais claros de que Deus está te chamando para um nível mais profundo com Ele. E quando esse chamado começa? Nada permanece superficial por muito tempo. Talvez você esteja vivendo um momento estranho. Coisas que antes te satisfaziam já não fazem sentido. Conversas te cansam. Ambientes que antes pareciam normais agora parecem vazios. Você tenta se distrair, tenta ocupar a mente, mas sempre volta àquele vazio silencioso, como se algo estivesse faltando. Esse não é um vazio emocional comum, é um vazio espiritual. É o espaço que Deus está criando para se revelar de forma mais profunda. Quando Deus chama alguém para mais profundidade, Ele começa retirando o prazer da superficialidade. Não porque essas coisas sejam necessariamente erradas, mas porque elas já não conseguem sustentar o que Ele quer derramar. Talvez você tenha percebido também que sua sensibilidade espiritual aumentou. Palavras que antes passavam despercebidas agora te confrontam. Versículos simples começam a te emocionar. Mensagens que falam sobre arrependimento, santidade e entrega total mexem com você de uma forma diferente. Não é coincidência. Quando Deus chama alguém para mais profundidade, Ele afina o coração dessa pessoa. Ele torna o espírito mais sensível. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Pecados que eram tolerados agora pesam. Atitudes que antes eram justificadas agora doem. Isso não é condenação. É convite. Deus não está te afastando. Ele está te puxando para mais perto. Talvez você esteja passando por um período de silêncio. Você ora, mas parece não ouvir respostas claras. Você busca direção, mas tudo parece mais lento. E isso te confunde, porque você está tentando se aproximar mais, mas parece que Deus está quieto. Aqui está uma verdade que poucos entendem. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Deus fala muito com quem está na superfície. Mas Ele se revela de forma diferente com quem Ele chama para águas mais profundas. O silêncio é onde Ele fortalece raízes, trata intenções e constrói maturidade. Nem toda resposta vem em palavras. Algumas vêm em transformação. Outro sinal forte de que Deus está te chamando para mais profundidade é o desconforto com uma fé apenas religiosa. Você já não se satisfaz com rituais vazios. Já não quer apenas frequentar, assistir ou repetir. Existe um desejo real de viver Deus. Não apenas falar sobre Ele, existe uma fome que cultos, músicas ou frases prontas não conseguem saciar. Você quer presença, quer intimidade, quer verdade. Quando Deus chama alguém para mais profundidade, Ele quebra a ilusão da religiosidade confortável. Ele chama para relacionamento real, mesmo que isso custe conforto. Talvez você esteja enfrentando lutas internas que ninguém vê, pensamentos, dúvidas, medos e confrontos internos que parecem mais intensos do que antes. Isso não significa que você está se afastando. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Quanto mais perto da luz, mais visíveis ficam as sombras. Deus não expõe para destruir, Ele revela para curar. Ele só trata aquilo que pretende usar. Se Ele está te confrontando por dentro, é porque Ele confia no que pode fazer através de você depois. Existe também um chamado que se manifesta como uma inquietação constante. Você sente que não pode mais viver no automático, que não pode mais empurrar a vida espiritual com distrações. Algo em você clama por tempo a sós com Deus, por silêncio.
por entrega, por profundidade. Mesmo sem entender tudo, seu espírito sabe que existe um convite acontecendo. Esse chamado não é para todos, mas é para você. Deus não chama multidões para águas profundas. Ele chama aqueles que estão dispostos a deixar a margem. E aqui está um ponto importante. Quando Deus chama alguém para mais profundidade, Ele também começa a permitir certos afastamentos. Pessoas que antes caminhavam com você podem não entender essa nova fase. Relacionamentos podem esfriar. Não por ódio, mas por falta de alinhamento espiritual. Isso dói, confunde e às vezes machuca, mas profundidade exige espaço. Deus não afasta para isolar. Ele afasta para alinhar. Nem todos podem ir onde Deus está te levando. Talvez você esteja cansado de tentar se encaixar, cansado de manter aparências, cansado de ser forte o tempo todo. Esse cansaço também é um sinal. É o esgotamento da alma tentando viver sem a profundidade que ela precisa. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para viver plenamente nele. Mas plenitude exige entrega, exige profundidade. Exige abrir mão do controle. Agora, preste muita atenção nisso. Quando Deus chama alguém para mais profundidade, Ele não força, Ele convida. E todo convite exige uma resposta. Você pode ignorar, resistir, se distrair ou adiar, mas o chamado não desaparece. Ele apenas fica mais silencioso, mais pesado e mais incômodo. Porque aquilo que Deus chama, Ele não revoga. A pergunta não é se Deus está te chamando. A pergunta é se você está disposto a responder. Talvez você esteja esperando sinais extraordinários, visões ou algo sobrenatural muito visível. Mas, na maioria das vezes, o chamado para a profundidade vem de forma simples, porém persistente, uma inquietação que não vai embora. Um desejo que não se apaga, uma voz suave dizendo, venha mais perto. E quanto mais você ignora, mais vazio tudo ao redor parece. Porque nada substitui a presença de Deus quando Ele decide se revelar de forma mais profunda. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Deus não chama para a profundidade para te impressionar. Ele chama para te transformar. Profundidade não é status espiritual, é rendição. É morrer para versões antigas de si mesmo. É abrir mão de máscaras, desculpas e superficialidade. É permitir que Deus te conheça de verdade, não apenas a versão que você mostra aos outros. Se você sente que esta mensagem está falando diretamente com você, não ignore isso. Não passe para o próximo vídeo como se nada tivesse acontecido. Responda ainda hoje. Separe tempo, silêncio, ore sem pressa. Diga a Deus com sinceridade, se o Senhor está me chamando para mais profundidade, eu digo sim. Essa oração simples pode mudar completamente a sua caminhada espiritual. E agora, eu quero te fazer um convite prático. Se você reconhece que Deus está te chamando para mais profundidade, escreva nos comentários, Senhor, eu quero mais de ti. Isso não é para mim. É um ato de decisão. Uma declaração pública do que já está acontecendo no seu coração. Eu estarei orando por cada pessoa que fizer esse comentário. Se este conteúdo tem te ajudado a crescer espiritualmente, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, nós não buscamos superficialidade, buscamos presença. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens, porque cada vídeo é um convite para ir mais fundo com Deus. Lembre-se, águas rasas são confortáveis, mas é nas profundezas que Deus se revela. A decisão agora está nas suas mãos.